Bem-vindos ao canal Descomplica Tech. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês uma forma secreta de proteger o acesso aos aplicativos de bancos aqui no celular Motorola Moto G42. Essa dica está imperdível e vocês vão ver que interessante que é, porque nós vamos utilizar uma função nativa do celular. Você tem dois cenários possíveis, eu vou mostrar um, mas você vai adaptar de acordo com a sua utilização do seu celular, da forma aí do seu dia a dia, para a que for melhor. Então eu mostro uma, explico um pouco da outra e você escolhe qual delas. No nosso primeiro cenário é o seguinte, eu estou com o meu usuário principal. O usuário principal nesse celular Moto G42 todos têm, que é aquele usuário que você criou, que você colocou aí, fez as configurações da primeira vez. Então esse nós chamamos de usuário principal. Aí você está com esse usuário principal e vamos supor que nele você tem os seus bancos. Então você clica aqui para cima e vai acessar aqui a Play Store e vai usar os bancos. Então, por exemplo, você tem aqui a Nubank, então você veio aqui, ó, instalou a Nubank. Aí você também tem aqui o banco Neon, então você tem aqui alguns bancos que você foi instalando. Então você tem aqui o Neon, aí você foi aqui colocando esses outros, ó, o C6, e aí você foi colocando aqui as suas contas nesse celular. Só que aí, por ter colocado essas contas aqui, andar com o seu celular principal e com as suas contas conectadas, acaba sendo muito risco se o seu celular aí, se você perde, se você é furtado, alguma coisa acontece com o seu celular e estando com as suas contas, estando com os seus bancos principais nessa tela aqui, você corre esse risco. Então o que você vai fazer é o seguinte, você vai usar uma função nativa desse celular que ela deixa com que você crie uma segunda área, no caso um segundo usuário, para que você acesse. Então eu disse que é dois cenários, porque nesse meu cenário eu vou deixar o meu usuário principal aqui e vou criar um novo usuário como se fosse um usuário para a rua, um usuário para quando eu estou fora de casa, para quando eu saio eu estar utilizando ele. Então, na princípio, se eu perco ele ali, o usuário que está exposto é esse usuário que eu criei. Ou como eu disse, poderia ser ao contrário, eu criasse um usuário que da mesma forma que eu vou mostrar para vocês aqui, nele eu deixasse os meus bancos, meus aplicativos de bancos, e nesse aqui é a minha utilização normal. Então nesse aqui, como eu disse, ele tem os bancos que eu instalei. Então eu clico para cima, está lá o C6, eu desço mais um pouco, está aqui o Nubank, está aqui o Neon. Então nesse eu tenho os aplicativos, estão conectados normalmente, tenho a minha conta da Play Store, por isso que eu consegui instalar meus aplicativos. Beleza, então nós vamos criar um segundo usuário. No meu caso, o usuário que eu vou usar fora de casa. Para criar esse segundo usuário, você vai notar que se eu clicar para baixo e para baixo de novo, eu tenho aqui um bonequinho. Só que esse bonequinho só está disponível porque eu já ativei essa opção e fiz uns testes. Para você, você não vai ver ele aqui. Eu vou mostrar como você faz para ativar. Então eu vou clicar para cima, vou em configurar. Aqui nas configurações gerais do Android, eu vou descer aqui a tela, vou descendo até sistema. Chegou em sistema, você tem aqui a opção chamada vários usuários. Eu vou clicar em vários usuários, vou só desmarcar essa caixinha, só para mostrar para vocês que vocês vão ver assim, ó. Sem o bonequinho, porque não tem nenhum usuário ativo. Não ativei a função dos usuários. Voltando aqui para a tela, vários usuários, eu vou primeiro permitir, e agora eu vou adicionar um novo usuário. O que eu vou fazer aqui, eu vou colocar, ó, que aqui eu sou o proprietário, o administrador, eu vou adicionar um novo usuário. Eu vou adicionar um novo usuário, e nesse novo usuário, eu vou chamar ele de William. Então eu sei que o William, meu sobrenome aqui, é o usuário que eu utilizo quando eu estou na rua. E aí, o meu usuário proprietário, meu usuário principal está com os bancos. Então depois que você criou o William, você pode mudar para o William, ativar SMS, excluir. Então tem tudo aqui normalmente. Então o William, ele está não configurado. Então eu posso clicar em cima e mudar para ele. Ou por aquela tela lá que eu mostrei para vocês, ó. Para baixo, está aqui o bonequinho. Opa, está aqui o bonequinho agora nessa parte de baixo. E eu clico aqui uma vez, já aparece a tela de gerenciamento. Vou acessar o William e vamos alternar e configurar esse usuário. Antes de seguir com o vídeo, confere se você está inscrito no nosso canal. De repente você assiste os nossos vídeos, gosta do conteúdo, mas não se inscreveu. E quando você se inscreve, você ajuda muito o nosso canal a crescer e você confere nosso vídeo diário. Isso mesmo, todos os dias estamos aqui, sempre trazendo os melhores vídeos feitos para você, para te ajudar. Então agora vamos seguir configurando. Configurar um novo usuário, clique em continuar e ele vai aparecer várias telas de configuração, ó, preparando o seu smartphone. Isso pode levar alguns minutos.
E agora você vai personalizar esse celular e você vai ver que ao final, como isso é interessante, realmente é uma nova personalização, é uma nova área, é um novo usuário que tem, por isso que é um recurso incrível que fica escondido aqui nesse smartphone Motorola, poucas pessoas utilizam. Porque você sim pode configurar uma outra conta de e-mail, pode instalar os seus aplicativos de forma diferente do seu aí usuário proprietário padrão e assim você cria todo esse ambiente, toda essa área diferente. Nessa próxima tela de configuração, está perguntando se eu quero colocar uma conta de e-mail. Aí você pensando que esse seria o seu usuário que você usa fora de casa, você poderia criar uma nova conta de e-mail diferente e aí deixar tudo diferente. Aí vai do seu gosto aqui da sua forma de configuração. Como o meu é só teste, eu vou pular. Então eu clico em pular, vou pular e vou seguir as telas de configuração. Eu clico para cima, beleza, vou aceitar. E aqui é só a parte de aceite de utilização aqui de software da Google. Eu vou colocar um PIN, nesse caso um PIN chamado aqui 2025 e coloco em avançar. Vou colocar de novo 2025 e vou confirmar. Então nesse usuário eu tenho um PIN. Não vou colocar a impressão digital, vou ignorar. E estou seguindo com a tela das configurações possíveis. Vou avançando aqui nas telas possíveis. Ao final do procedimento, você vai ver aqui um widget de pesquisa da Google, aplicativos, um papel de parede diferente, um widget que está sendo carregado ali. Eu clico para cima, você pode notar que os apps que eu tenho lá naquele celular, por exemplo, Neon, por exemplo, C6, por exemplo, Nubank, eles não estão aqui, ó, ficaram escondidos lá naquela área. Então, eles não estão aqui disponíveis, estão lá naquela área lá. Se eu clicar essa aqui na Play Store, poderia colocar a minha conta de Gmail aqui e eu mesmo criar aqui e colocar os meus aplicativos que eu vou utilizar sem utilizar aqueles outros lá. Então agora ele fica essas duas áreas. Esse celular, se eu bloqueio, desbloqueio, eu clico aqui para cima, ele tem uma senha, que no caso é a senha 2025. Beleza. E o meu usuário proprietário, eu não coloquei senha e eu vou voltar para ele para colocar essa senha. Note que ele criou uma outra área. Para voltar para o outro usuário, eu clico para baixo de novo. Temos aqui essas opções, vou no bonequinho e vou lá para o proprietário. Alternando para o proprietário, ele vai voltar para aquele usuário lá. Ao voltar para esse usuário, nota que eu clico aqui para cima, já tenho de novo os apps que eu instalei. Ó. Tá aqui normalmente, Neon, Nubank, tá todos os aplicativos que eu coloquei, eles estão disponíveis aqui nessa área, nessa nova tela de utilização. Ó, C6, tá tudo aqui configurado. Eu posso vir em configurações, nesse celular aqui. Ao clicar em configurações, eu posso procurar a opção aqui para colocar também um bloqueio de tela nesse aqui. Então esse fica com bloqueio de tela diferente do outro, daquele lá que eu tenho a senha 2025. Então eu poderia nesse aqui, ó, definir um padrão, colocar um padrão de senha aqui só de teste, avançando aqui, confirmar, não quero nada na tela de bloqueio e pronto, ó. Olha que interessante. Aquele lá tá com a senha 2025, esse aqui tá com essa senha, ó. E assim, beleza. A única diferença é que aquele lá eu vou usar quando eu estiver fora de casa, esse aqui eu uso normal, quando eu estiver em locais mais seguros, eu fico alternando entre os usuários. E aquele usuário, sendo um usuário que foi criado, ele não pode excluir o proprietário, não pode apagar. Esse aqui sendo o proprietário, a qualquer momento eu entro na tela de configurações, a qualquer momento eu navego até a última tela aqui em sistema, vou em vários usuários e consigo ou criar mais usuários ou ainda gerenciar os meus usuários. Eu consigo gerenciar aqui, ó. Então eu clico em cima desse usuário, eu consigo mudar para ele, ativar ou excluir. Então eu criei esse usuário que eu estava viajando, então eu não queria deixar meus dados expostos, criei esse usuário, estava viajando fora de casa, quando eu saía de casa eu usava esse usuário que eu criei, em casa ali, no apartamento assim, por exemplo, eu ficava usando o meu usuário proprietário. Não quero mais assim, já usei, já voltei de viagem, eu vou aqui, ó, excluir o usuário, excluir e pronto. Então fica aqui a seu critério toda essa tela de configuração, a qualquer momento você ativa, a qualquer momento você desativa também. Vai aparecer na tela a indicação de outros vídeos e principalmente da nossa playlist. Continue no canal e até a próxima!